de verdade. Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Olá aos internautas do programa AuTV Mulher. Nesta tarde, a nossa entrevistada é uma especialista em dermatologia, mas ela vai discutir conosco, com os nossos internautas, a questão da queda de cabelo, uma coisa que incomoda profundamente, mexe com a autoestima. Bem, nós vamos discutir com uma especialista a respeito desse tema. Mas antes, eu quero aqui me solidarizar com todas as famílias do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, com seus familiares, com os educadores, com os professores, com a comunidade, com o Brasil que está em luto. E quero dizer que, mais uma vez, o nosso povo brasileiro demonstrou o quanto é solidário numa hora tão importante como essa, que é aquela tragédia que aconteceu com os nossos jovens estudantes daquele estado e daquela cidade. Por isso, a minha solidariedade a todo o povo de Santa Maria. Que Deus queira nunca mais aconteça aquilo. Mas é importante que o poder público exerça a sua função. Não adianta colocar cadeado depois que a porta arrombou. É fundamental a fiscalização e a regulamentação. Está mais do que na hora do poder público exercitar a sua função de fiscalizador. Fica aqui a minha solidariedade. Doutora Enilde Borges, que bom tê-la aqui no programa AuTV Mulher. Obrigada, é um prazer. A senhora que é uma dermatologista e que vai discutir com a nossa rede AuTV essa questão da queda de cabelo. Doutora, as pessoas acham que queda de cabelo é uma coisa passageira e protelam muito o diagnóstico e protelam muito a busca de um parecer, um diagnóstico com um profissional da área da saúde. A senhora que é uma autoridade nessa área, o que a senhora pode nos orientar? Bom, queda de cabelo, simplesmente essa expressão, significa uma fase dos nossos cabelos. Todo mundo, para todas as pessoas, os cabelos caem diariamente. O cabelo nasce, cresce e cai. Quando começa uma queda, além de um determinado volume e por um tempo muito prolongado, então é necessário que se busque qual seria o motivo dessa queda de cabelo. Existem muitas causas e muitos tipos de queda de cabelo. Aquelas mais frequentes, mais comuns, são as quedas periódicas, que todos nós temos em algum período do ano, com algum momento de mais cansaço, de mais agitação, de mais estresse. São quedas difusas que nós falamos, não são de um lugar específico, mas uma queda mais ou menos difusa. Existem as quedas que são causadas por doenças de outros órgãos, como, por exemplo, uma disfunção da tireoide. Quando uma pessoa tem uma disfunção da tireoide, uma alteração da tireoide, ela pode ter queda de cabelo, que é um sintoma de um outro problema, né? Existe a queda de cabelo que é chamada alopecia androgenética, que é a que resulta na calvície masculina, e na mulher também existe a androgenética, só que não leva a calvície, mas uma redução do cabelo numa determinada região, e isso também pode ser controlado, pode ser tratado, né? Agora, existe uma doença mais específica, que é a alopecia areata ou alopecia areata, que é uma doença autoimune e que realmente, quando uma pessoa percebe uma queda de cabelo mais abrupta, que deixa uma área sem cabelos bem visível, isso já significa um outro tipo de problema que precisa ser diagnosticado. Doutora, aqui nós estamos com uma internauta do Rio Grande do Norte e diz o seguinte, que ela, quando usa um determinado produto, o cabelo cai. Um shampoo não orientado para aquele cabelo pode levar a uma queda de cabelo? Um produto cosmético pode levar
A queda de cabelo? É importante diferenciar entre queda de cabelo e quebra do fio. Você pode usar um produto cosmético que agrida o fio do cabelo e ele quebra e cai, mas já na haste. Agora, queda do cabelo inteiro, lá do fundo mesmo, não. Produtos não provocam isso. Produtos não provocam. Esse tipo. Agora, a pessoa acha assim, caiu porque eu estou estressado, caiu porque eu passei uma tinta e a tinta era agressiva. Há muitas desculpas para a queda de cabelo. Porque a senhora mesmo acabou de colocar que um produto cosmético não provoca queda de cabelo. Ele pode provocar, veja bem, é importante diferenciar isso. Para a pessoa que puxa o seu cabelo e ele cai, ela está dizendo que é uma queda de cabelo, mas na verdade quebrou o fio. Então sim. Isso sim, o produto cosmético pode sim provocar uma queda de quebra do fio. Então uma lesão no fio do cabelo. Tá. Pode, mas não comprometeu a raiz do cabelo. A raiz do cabelo. Agora, doutora, aqui as pessoas comentam, antes de chegar no profissional, comentam muito com seus amigos. Eu tive isso, o meu parente também teve, cada um teve um sintoma próximo e acho que aquele medicamento, a receita, entre aspas, do amigo, o medo de receber o real diagnóstico faz com que ele protele muito a busca do diagnóstico e da solução. Esse é um pouco do hábito do brasileiro e da brasileira de buscar a receita do amigo. Uhum. A senhora que é uma autoridade nessa área, o que a senhora recomenda para nós? Não, isso aí é temerário em qualquer situação de saúde. Eu acho que quando se tem alguma dúvida sobre a sua saúde, o ideal é realmente procurar um médico especialista e para buscar um diagnóstico correto e uma terapêutica já estudada e já comprovada, né? Ou pelo menos que seja mais segura. Os amigos são ótimos para nos acompanhar e nos dar um suporte afetivo, né? Mas para dar receita é complicado. Doutora, essa questão da calvície, ela é hereditária? A calvície, que é a alopecia androgenética, é hereditária. E a alopécia é hereditária? Veja bem, a palavra alopécia, ou alopecia, ela só significa queda de cabelo. Ela não é o nome sozinho de uma doença. Existe alopécia androgenética, alopécia areata, né? Então, essa alopécia androgenética é a da calvície. A da calvície. Aquela que as pessoas acham que a pessoa está fazendo quimioterapia. Não, essa é outra. Essa é outra. A calvície é a calvície masculina ou feminina, que gradativamente o cabelo vai diminuindo e que vai sendo simétrico, diminui o cabelo aqui, não é? Essa é a calvície, que é a alopecia androgenética e que tem um componente genético muito importante. Quando a pessoa faz quimioterapia, existe uma queda súbita do cabelo, que também é chamada de alopécia ou eflúvio. E a alopécia areata, essa que é a doença que nós focalizamos mais atualmente, para discutirmos mais sobre isso, ela tem um componente genético sim, mas às vezes a pessoa não acha ninguém na família que tenha tido isso, mas tem um componente genético também. Lourdes, de Minas Gerais, está aqui no ar, boa tarde, que bom ter todas essas companheiras aqui conosco, dizendo que ela não tem coragem de compartilhar com o parceiro dela a queda de cabelo após uma quimioterapia. Mas a doutora vai responder isso após o intervalo. Eu sei que tem muita gente aqui fazendo suas perguntas. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida com o programa AltV Mulher, discutindo queda de cabelo. Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor. Vamos com o programa AltV Mulher, hoje com a doutora Enilde Borges, que está aqui conosco, dermatologista, e que está discutindo com você, internauta, a questão da queda do cabelo. Uma das nossas internautas
acabou de colocar aqui para nós que ela não tem coragem de compartilhar com seu parceiro a questão da queda de cabelo pós uma quimioterapia. Mas, minha amiga, desde o primeiro momento que você recebeu esse diagnóstico, parceiro é para compartilhar. Parceiro a gente divide. Parceiro é aquele que pega na mão e fala, vamos, esse processo eu estou junto com você. Cada vez que você esconde uma coisa, você se fragiliza. E a relação também se fragiliza. É fundamental compartilhar. Você vai ver como fica tudo muito mais leve após essa decisão de compartilhar. Está aqui comigo também, que vai acompanhar essa entrevista com a doutora Nilde Borges, dermatologista, a Rita, que bom tê-la. A Rita é do grupo de apoio a pessoas com... Hoje eu preciso pegar minha colinha, porque é difícil, hein? As pessoas com apoio a pacientes de alopecia areata. Que bom tê-la aqui, Rita, conosco mais uma vez, você que já esteve no programa AuTV Mulher. E nós estamos de prazer a todo nosso. Nós estamos discutindo o quanto é importante buscar o diagnóstico o quanto mais cedo. Assim aconteceu com você? Aconteceu comigo desse jeito. Primeiro apareceu uma rodinha aqui no alto da minha cabeça, e aí eu procurei o hospital. E como é que aparece? De um dia para outro? Cai no travesseiro, no chuveiro? Engraçado que essa queda de cabelo não é igual àquela queda de cabelo que as pessoas têm em comum, que você passa o pente e você vê e o vê cabelo. O ralo. O ralo do chuveiro. Esse a gente não vê o cabelo, eu não sei onde vai parar o cabelo. Eu não vejo. Engraçado que a gente não vê. Você não vê. O cabelo diferente. próprio, a gente não vê. Parece que some. Quando é no outro dia, já vai aumentando e aumenta rapidinho. Vai aumentando. Eu lembro que quando o meu cabelo começou a cair, eu descobri no mês de agosto, quando foi dezembro, eu não tinha mais cabelo nenhum. E tem gente que nasce com isso também? Não, assim, ao nascimento mesmo, existe um trabalho de pesquisa que suspeita que uma criança tenha nascido assim, mas em geral, maioria absoluta nasce com cabelo e depois vai acontecendo da queda, né? Isso que a Rita disse que não vê ou não vê, né? Existe diferença de manifestações. É uma doença bastante... tem múltiplas facetas. Então, cada paciente manifesta. Mas todos os casos começam da mesma forma ou cada um tem situações diferenciadas? A maioria começa com pequenas rodas. Ah, sim. Mas tem pessoas que em poucos dias perdem todo o cabelo e outras ainda que perdem todos os pelos do corpo em pouco tempo. E por que isso, doutora? Isto é uma doença chamada do grupo das doenças autoimunes. O sistema imunológico detecta, percebe o fio do cabelo se formando e percebe de uma forma alterada e ele agride, não permite que o fio nasça corretamente, achando que aquilo é um corpo estranho. Então, o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, acaba se virando contra as nossas próprias coisas. E tem cura? Reverte isso ou não reverte? Veja bem, essa palavra cura eu não gosto muito porque identifica com situações definitivas e eu acho que muito poucas coisas nós temos cura, né? Mas a areata, a pessoa continua a ter a tendência genética para aquilo. Isso não muda, mas ela pode ter um episódio só na vida, uma rodinha, cresce o cabelo e nunca mais ela ter. Eu não vou dizer se ela curou ou não curou, não sei. Mas pode ser também que ela fique anos e anos e anos sem ter nenhuma rodinha e depois, com os 40, 50 anos, diante de uma situação pesada na vida, ela desenvolve um outro episódio. Certo. E o tratamento é complicado? Você que já passou por esse tratamento, você considera um tratamento difícil? Eu acho.
É um tratamento lento e doloroso. Aí chega um pedaço do tratamento ali que você fala, não quero mais. Porque no começo eu fiz tratamento com corticoide. Tomei corticoide via oral. Aí o cabelo veio rapidinho. Aí depois começou a ficar as rodinhas. Nascia uma rodinha aqui, ia no hospital, aplicava, nascia, vinha outra aqui. Aí foi aí por uns 10 anos por aí. Quando foi em 91, eu resolvi que não ia fazer mais tratamento nenhum. Agora, a pessoa tem uma predisposição a isso, doutora? Isso, genética, tem. E a pessoa pode prevenir isso? Não. Tem algum exame para saber se você Não. é predisposta a isso? Não. Também não. tem. Agora, os tratamentos existem. Eles já foram alterados da época que a Rita começou a fazer para agora? Ou ainda ficaram... Algumas coisas já mudaram, né? O tipo de corticoide que se usava numa época, atualmente eu, pelo menos, não gosto de usar muito. Eu uso um outro tipo de corticoide, porque o corticoide é excelente para um monte de coisa, mas ele traz muitos efeitos colaterais. Certo. Então, eu consegui achar um outro corticoide que dê menos efeito colateral, então eu atualmente uso esse outro. E existem algumas outras coisas, remédios que passa, que provocam uma alergia, e em algumas pessoas funciona bem. Existem vários tipos de tratamento hoje em dia. A questão é que nenhum deles vamos dizer, maravilhoso. E a questão é que o próprio organismo da pessoa é que vai trazer o cabelo de volta. Cada um vai regenerando uma forma. Isso. Aqui nós estamos aqui com um internauta do Rio Grande do Sul, pergunta para a senhora se o implante é uma saída. Para a alopecia areata, não. Para a alopecia androgenética, que é a calvície, sim, é interessante. Mas para a areata, não, porque a doença é lá embaixo, então a doença pode atingir o cabelo implantado. Como a senhora colocou, essa doença tratada, ela pode nascer de novo o cabelo? Pode. Qual é a porcentagem de que nasce o cabelo deste grupo? Depende da intensidade inicial. Digamos que um paciente tem poucas áreas sem cabelo, cerca de 60% ou 70% dos pacientes com poucas áreas, o cabelo às vezes nasce sozinho, sem tratamento. Esse seria o caso mais leve, né? E na outra extremidade, nós teríamos então os casos mais complicados, que seriam as pessoas que perdem todos os pelos do corpo de uma forma mais rápida. E aí a porcentagem varia de tratamento para tratamento, mas digamos que uma pessoa que tenha vamos dizer, uma alopecia total, que é quando cai todo o cabelo da cabeça, ou universal, que é quando cai todo do corpo, cerca de 10% há uma recuperação completa. Um bom número, hein? É. Agora, mexe muito com o emocional, né, Rita? Muito. No primeiro momento, você sabia onde buscar esse tratamento? Como é que você chegou nesse tratamento com a doutora? É porque quando descobri, aí minha mãe ficou ensinando aquelas ervinhas, aquelas coisas do mato, né? Passa isso, passa aquilo, e não acontecia nada. Uma das nossas internautas está dizendo se os tratamentos alternativos funcionam para isso. O que ela chama de tratamento alternativo? Deve ser essas ervas que a Rita está pode ser. acabando de se referir. Manda usar capim gordura, que eu nem sei o nome, se é esse nome mesmo. Manda usar tanto que chega uma hora aí eu desanimei. Eu falei, não vai resolver. Aí eu tinha uma vizinha que trabalhava no Hospital São Paulo. Eu falei, vou lá na dermatologia. E foi aí que eu acupuntura funciona, doutora, para isso? Isso, então. Aí que eu acho que ela pode ter dito tratamentos alternativos, acupuntura, homeopatia, e eu acho que sim. Eu acho que homeopatia, acupuntura, feito por pessoas capacitadas, né, que tenham formação mesmo para isso. Eu acredito que tenha ação principalmente no sistema imunológico. Muitas doenças imunológicas se beneficiam com essas outras terapêuticas. Agora, é evidente que no primeiro momento, né,
é difícil a gente ter o verdadeiro diagnóstico. Aí a gente fica passando todos os remédios caseiros, né? Aquele que uma vizinha indicou, um padre, um amigo, alguém indicou. No primeiro momento eles falam que é pelada, e aí passa isso, passa aquilo. E como foi ficando seu emocional nesse momento? Eu acho assim, o cabelo dele caiu tão rápido que quando eu comecei, aí já foi caiu tão rápido que eu nem sei dizer o que eu senti naquele momento. Agora, depois que eu me fechei. Aí eu estava na adolescência, 17 anos, aí que eu me fechei, fiquei achando que todo mundo ia rir de mim na rua, que todo mundo sabia que eu tinha aquilo, que aí não arrumei mais emprego, não arrumei namorado, parou. Parou a vida naquele momento. E isso dá antes da adolescência, doutora? Pode dar na infância. Pode dar na infância? Pode, não, assim, não é o mais frequente. O mais frequente é depois dos 20 anos, mas existem crianças de 3, 4 anos, 5 anos. Bem, para as pessoas hoje não passarem aquilo que você passou, de se isolar, de achar que o problema era você, não é? De praticamente carregar o problema sozinha, e a gente sabe que todo problema tem que ser dividido, tem um grupo de apoio, que é esse que você faz parte. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse grupo e como que as pessoas podem buscar ajuda neste grupo, né? Dando o telefone para que eu possa colocar na nossa rede nacional, falar que isso nós estamos falando da cidade de São Paulo, né? Nós estamos no Brasil, porque nós estamos com muitas pessoas fora do país perguntando. É bom frequentar esse grupo porque a gente sente que não está sozinho, não é só eu que tenho esse problema, tem outras pessoas. E aí essas outras pessoas falam dela, da vida, o que elas fazem, e o limite dela, se tem limite, se não tem. E aí você vai vendo que a vida caminha. Que tem no meio, tem uma que é solteira, tem outra que é casada, conseguiu casar, e nesse dia eu encontrei uma lá, a Fernanda. Ô Fernanda, você arrumou um namorado, você casou. Rita, arrumei, pode acontecer com você também. Então você vai encontrando pessoas que têm o mesmo problema que o seu, mas que a vida está caminhando para elas, e isso te dá força. Lógico. Você vê que você não é uma coitadinha. E você tem a plena consciência que você é maior do que esse problema. Lógico. Você não é só esse problema. Lógico, a gente ouve uns ditados aí meio louco aí que não pode falar no ar. Mas a gente vê que o cabelo não é tudo isso, não. Lógico. Não é tudo isso. E aquele negócio, se não você gostar de mim, se é por causa do cabelo, então como uma peruca eu dou pra você, né? Muito bom, muito bom. Olha, eu quero falar aqui que os nossos internautas estão dizendo parabéns pelo programa e gostaria que esse programa pudesse rolar por muitas horas para esses esclarecimentos dos quais as senhoras estão colocando aqui para os nossos internautas. Doutora, e essa associação, a pessoa chega, tem que pagar alguma coisa? Não. Como que ela pode aderir? Qual é o telefone? Aonde fica? Se vocês puderem, por favor, dar o endereço. Eu tenho aqui também, para que as pessoas... ela primeiro tem que passar por um médico para ele dar o diagnóstico? Não. Ou ela já pode chegar Não nessa necessariamente. Não necessariamente. O grupo já existe há 10 anos. Ele funciona na Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional de São Paulo, que é na Rua Machado Bittencourt, próximo à estação Santa Cruz do metrô. Você tem aí, eu acho que o número, eu não tenho na cabeça, mas tem aí. Aqui está dizendo que só o telefone eu tenho aqui, viu, doutora? Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo. Isso. E dá o telefone que é 55765804 com a senhora Ana, São Paulo, capital, que é 11. Isso. Ok? A operadora vocês podem escolher. Isso. E para esse grupo não se paga nada, apenas se participa. É só chegar, tem o calendário. No site da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional de São Paulo, existem algumas informações que a pessoa pode obter, né? Num local do site que se chama Projetos Sociais. No site o site é SBD-RESP, desculpa que
Não tem. Sem nenhum problema. Eu quero dizer que nossa sala de bate-papo está lotada, doutora Rita, e são muitas as perguntas. Então, o site, posso falar o site? Não, pode. É www.sbd-sp.org.br. Ok, o pessoal lá do site já está colocando para nós. Isto. E nesse site tem projetos sociais. A senhora também nos trouxe algumas fotos, não é, doutora? Eu trouxe algumas fotos do que é a alopecia areata, né, que às vezes as pessoas não confundem, né, os tipos de queda de cabelo. Então nós trouxemos algumas fotos de exemplos de tipos de alopecia areata, para vocês verem que existem casos leves, apenas com rodinhas, existem casos mais extensos, que são a mesma doença, na verdade. Bem, então aquela queda de cabelo que aparece um período que você está mais estressado, também a senhora me colocou uma coisa muito interessante, hoje tudo é estresse, tem que relativizar muito isso e realmente se centrar no foco, ver realmente a consequência daquele problema, não é? Para não generalizar. Porém, aquela queda, aquele mal-estar que às vezes dá em você, é preciso buscar um médico para que realmente ele possa dar um diagnóstico. Não é para que a gente não fique aqui dizendo cada queda é uma queda, né? Isso. Não é? E a senhora quer passar uma dessas fotos para a gente comentar? Se fosse possível. Vamos passar as fotos da doutora, por favor, que ela vai comentar. Aqui, doutora Nilde, qual é essa foto que está aí? Essa é um tipo de alopecia areata, que nós chamamos tipo ofiásica, que cai no contorno do cabelo. Esse aí são as rodinhas, que são os casos mais simples, não é? Que são alopecia em áreas. Isso, eu estou vendo ali, mas aqui, isso. Aqui nós temos uma foto curiosa, de uma moça que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, e ela é inglesa e ela é uma ciclista, e ela tem alopecia areata desde os 9 anos de idade, e foi uma imagem muito bonita, ligada à alopecia areata, uma pessoa que conseguiu digerir essa questão e continuar a vida, como disse a Rita, a vida seguiu. Mas muita gente perguntou se essa moça tinha passado por uma quimioterapia. Isto, não passou por quimioterapia. Porque uma atleta, esta é a pergunta que a maioria dos pacientes com alopecia areata ouve, se a pessoa está passando por quimioterapia. Sim. Não está passando por quimioterapia, ela tem alopecia areata, e desde os 9 anos de idade, e até na internet, quem quiser busque lá, o nome dela é Joana Rovsel, e tem a história dela, ela conta a história. Eu achei interessante. O que eu achei bonita dessa jovem atleta é a coragem dela se mostrar por inteira, né? Ela é uma profissional do esporte e se apresentou. Ela é uma opção dela. Tem muita gente que não quer essa opção. Claro, também. Eu acho que são formas diferentes de lidar. Mas foi bonito ela mostrar isso. Acho que a gente tenta tanto fugir dos problemas, não é? Uma pessoa às vezes tem um defeito, tenta se esconder. E é legal esta forma dessa jovem, não é? E isso é muito positivo. É evidente que tem gente que não quer. Eu acho que é uma escolha. E no grupo nós fazemos questão de conversar isso. Não existe regra de como você vai lidar com isso, né? Tem gente que lida de um jeito, tem gente que lida de outro, tem gente que quer fazer terapia, outros não querem. Ótimo, né? Vamos. O importante é estar bem. Exatamente. Não se concentrar naquele problema, perder força, porque cada vez que você se concentra num único problema, né, e vira, você diminui seu poder de defesa e se concentra sobre o problema. Olha lá a imagem dela, maravilhosa. Doutora Enilde, eu quero agradecer demais a participação da senhora no programa. Foi um grande prazer. Dizer que são muitas as perguntas que estão aqui no ar. Eu gostaria de pedir para a senhora que a senhora pudesse voltar outras vezes ao programa, para que a gente pudesse realmente, porque dá um choque a esse tema, né? É um tema um pouco difícil para ser lidado. Inclusive, nossos internautas estão dizendo, olha,
Eu tenho como saber se um dia eu terei esse problema? Não tem como. Não tem como? Eu pergunto o seguinte, como saber se um dia eu vou ser atropelada? Pois é. Não sei. Também. Não, amanhã é amanhã. Eu falo muito para os meus pacientes isso. Hoje, vamos ver hoje. E não existe, se existisse um exame e tal, mas não existe. Não existe. Então, vamos vivendo. Aqui é uma pergunta que eu achei muito interessante do nosso internauta. A unidade básica de saúde está preparada para fazer esse diagnóstico e este tratamento? Teoricamente, sim. Né? Todo dermatologista formado em dermatologia sabe o que é alopecia areata. Agora, isso, claro que é uma coisa genérica, né? Não posso dizer se a gente individualizar. Pode ter algum que não tenha uma formação tão sólida. Nós estamos com o Henrique do Ceará e pergunto para a senhora, ele tem uma dermatite, pode provocar queda de cabelo? Dermatite? É. Diretamente não. Às vezes, se a lesão no couro cabeludo for muito intensa, aí pode, até como um processo inflamatório, né? Mas assim, direto não. Ele pergunta se isso é contagioso. Não. Okay. Esse é outro fator muito importante. Não é nada contagioso. E um pai que tem, o filho não Não necessariamente necessariamente tem. Não Ok. necessariamente. Que bom. Então, Rita quer falar um pouco mais do seu grupo de apoio? Não, como eu estava dizendo, lá a gente encontra apoio mesmo, né? Apoio psicológico apoio psicológico de um doutor, um médico. Não é psicólogo não é médico, né? Tem uma equipe interdisciplinar. Então, a gente encontra apoio psicológico com o psicólogo lá, tem o apoio da doutora Enilde, que está sempre trazendo novidades, que ela, enquanto a gente está com o paciente, ela está lá como profissional, buscando, pesquisando se tem novas formas de tratamento. E a gente encontra amigos, faz amizade, muito bom. Convido a todos a participar, porque vale a pena. Eu faço questão de um dia estar lá. Pode ter certeza que eu vou e vou comentar com os nossos internautas. Mas eu espero que vocês continuem vindo ao programa AltV. Doutora Enilde, o Brasil é um dos países que mais tem essa doença ou Não. Tem Não. alguns outros países que Não, mais... no mundo, né? No mundo No mundo. é mais ou menos uniforme a distribuição dessa doença Ok. em todo canto. Tá certo. Muito obrigada pela participação da senhora. Foi um Volte prazer. sempre ao programa e eu vou falar com a minha diretora para ver se a gente consegue ter um espaço um pouco mais frequente aqui para que a senhora possa começar a criar uma comunidade na AltV para que a gente possa discutir melhor, não tão esporádico como ficou hoje aqui. Ok. Rita, muito obrigada pelo seu depoimento. Prazer. Volte sempre ao programa AltV Mulher. Um prazer. E para você, internauta, vamos continuar com o programa AltV Mulher, logo após o intervalo. Mulher de verdade, sim senhor.